Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a atividade Caderno Base, volume 3. O exercício hoje da nossa aula de geografia está na página 92. Ouvem com atenção para realizar as atividades. Para iniciar os nossos estudos de geografia, vamos conhecer um pouco mais sobre a história das Olimpíadas. O grau mais alto das competições esportivas são as Olimpíadas, que acontecem a cada 4 anos. Em 2004, esse grande evento foi sediado na cidade grega de Atenas. E por que isso é interessante? Porque a Grécia é o berço dos Jogos. Na Idade Antiga, as cidades-estado gregas se reuniam para competir sempre no vilarejo de Olímpia. Número 1. Segundo o texto que nós acabamos de fazer a leitura, o que são as Olimpíadas? As Olimpíadas são eventos esportivos realizados todos os anos em Atenas? Não, nós observamos aqui que é de 4 em 4 anos, então a primeira alternativa já não é. As Olimpíadas são o grau mais alto das competições esportivas? Está falando bem no início do nosso texto, né? Que sim, são as competições esportivas mais elevadas, né? E a última, as Olimpíadas são o berço da Grécia e de suas cidades-estado? Então, qual é a alternativa correta? A primeira a gente já descartou, agora nós está entre a segunda e a terceira. Você terá que observar o texto novamente para responder. A número 2, por que Atenas é tão importante para os Jogos Olímpicos? Por que ela é tão importante? Porque a Grécia é o berço, é onde tudo começou, né, na Idade Antiga. E é uma cidade que reúne todos para competir, né, que eles competiam sempre no vilarejo de Olímpia. Então, você responde com as suas palavras. Página 93. Durante as Olimpíadas, as pessoas davam uma trégua às guerras e homenageavam Zeus, a maior divindade do Olimpo. As vitórias nas competições rendiam honras e glórias aos atletas e às cidades. No entanto, com a invasão romana, os jogos deixaram de ser disputados e ficaram sem ser realizados por 150 anos. Só em 1894, graças aos esforços do esportista francês Barão Pierre de Coubertin, a ideia de se fazer uma competição esportiva internacional foi retomada. E em 1896, a primeira edição dos Jogos da Era Moderna foi em Atenas. Então, de acordo com esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, quais as informações estão corretas sobre as Olimpíadas? Faça um círculo na alternativa correta. Houve uma paralisação dos Jogos que começou com uma invasão grega? Está falando isso no texto? As Olimpíadas ficaram sem ser realizadas por 150 anos? Tem esta alternativa no nosso texto, que acabamos de fazer a leitura? Se tiver, você vai fazer um círculo. As Olimpíadas voltaram a ser realizadas devido ao esforço de um esportista alemão? Nós vimos no texto que ele é francês, então essa alternativa já está descartada. Na Era Antiga, as guerras aconteciam normalmente durante os Jogos Olímpicos? Né? Está falando essa afirmação no texto? Zeus era celebrado durante os Jogos na Era Antiga? A Grécia é o berço das Olimpíadas? Então, você irá circular mais de uma alternativa correta, tá bom? Um dos principais motivos da realização das Olimpíadas é a celebração da união e da paz entre os povos. Por isso, leia o texto abaixo, união e paz entre os povos. Desde sua origem, as Olimpíadas marcam a união entre os povos, pois na Grécia Antiga as guerras paravam no período de realização dos Jogos
e era considerado um pecado muito grave alguém penetrar armado, alguém entrar armado na Ilíada, região onde ocorriam os jogos. Também, desde a retomada das Olimpíadas da era moderna, há o predomínio da união entre as nações, servindo como exemplo de cooperação e união, que começa pelos atletas, mas repercute em cada país. Na número 4, você acha importante que ocorra a união e a paz entre as diferentes nações, entre os diferentes países, e por quê? Por que é importante ter a união e a paz, na sua opinião? Número 5. Quais nações, quais países você já ouviu falar? Já visitou outro país além do nosso, além do que nós moramos? Qual outro país você já ouviu falar ou já visitou? Pode escrever também. Número 6. Relacione a primeira coluna com a segunda, apontando como chamamos as pessoas que nascem nos países descritos. Quando a atividade está pedindo para você relacionar, observe que nós temos uma coluna com números e a outra coluna vazia. Então, você irá relacionar, você irá pegar o número Brasil. Está pedindo para você localizar, como se chama as pessoas que nasceram no Brasil, Então, você irá colocar o número 1 na alternativa correta, brasileiro ou brasileira, dependendo do gênero da pessoa, se ela é feminina ou se é masculina. Então, você também irá observar o Japão é o número 2, Paraguai número 3, Itália 4, China 5. Então, você irá relacionar cada número em seu devido lugar. Lembrando que a atividade está na página 94. Vamos para a página 95. Uma curiosidade. Chama-se de adjetivo pátrio ou gentílico as palavras que usamos para identificar a origem de pessoas e demais seres e objetos, levando-se em consideração a localidade, a cidade, o estado ou o país, por exemplo. Em 2021, a Olimpíada ocorrerá lá no Japão. O Japão é um país distante, mas que tem muita relação com nossa cidade. Conheça nos textos abaixo 2 pontos turísticos de nossa cidade que têm ligação direta com os japoneses que vieram morar por aqui há muitos anos atrás. A Feira Central, por exemplo. A Feira Central de Campo Grande é um dos pontos turísticos da cidade, influenciada pela cultura e culinária dos japoneses, povo que emigrou em grande quantidade para a cidade no começo do século XX. A feira tem como destaques os tradicionais soba, yakisoba e espetinhos com mandioca. O espaço da ferrovia que a feira ocupa hoje foi totalmente reformado para abrigar a Feira Central. O exercício 7. A Feira Central é muito conhecida na nossa cidade. Quais são os pratos de origem japonesa que aparecem no texto e são famosos em Campo Grande? A professora já colocou aqui para vocês, já destaquei em amarelo, os pratos tradicionais. Então, você irá colocar soba, yakisoba e espetinhos com mandioca. A número 8, você conhece outras influências? Outro tipo de cultura japonesa? Aqui, na cultura campograndense que eles trouxeram? Se sim, qual? E aí você irá descrever aqui outras influências japonesas, tá bom? Nós temos também Parque Estadual Matas do Segredo. A história do parque passa pela história do desenvolvimento da cidade de Campo Grande e confundem-se com a história da colônia japonesa na cidade. Os senhores, são japoneses, Konshiro
Gosuke e Nakao, né? A Pro não vai citar os demais sobrenomes, porque são japoneses, a Pro não sabe falar japonês, né? Era uma sociedade e eles compraram um terreno com 70 hectares na região da nascente do Córrego Segredo. Foi a primeira propriedade japonesa em Campo Grande. A aquisição deste terreno despertou os demais Okinawas a adquirirem novas áreas na região. Rapidamente, a região se tornou a primeira colônia agrícola dos japoneses em Campo Grande. Tá? Então, foi muito importante, né, o Parque Estadual Matas do Segredo, que foi uma das primeiras colônias agrícolas dos japoneses, né? Onde todos se reuniam, moravam e plantavam e faziam seus cultivos. Número 9. Por que a história do Parque Estadual Matas do Segredo se confunde com a história da colônia japonesa em nossa cidade? Então, eles se confundem muito porque é a primeira colônia agrícola dos japoneses, certo? Número 10. A primeira colônia agrícola dos japoneses em Campo Grande foi perto da nascente de um importante córrego aqui da nossa cidade. Pinte o retângulo que indica o nome dela. A colônia agrícola fica no córrego Prosa ou no córrego Segredo? Se você tiver alguma dúvida, você pode voltar lá no texto e observar. Uma sociedade, um terreno com 70 hectares na região da nascente do Segredo. Então, você irá pegar um lápis de cor e pintar qual dos dois córregos está escrito Córrego Segredo. Nós vamos parar na atividade 10, na página 97, e na próxima aula nós damos continuidade com as atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, chame a professora, que está disponível para auxiliar vocês.